Nossa reportagem apresenta um destaque muito especial, a matéria para síndicos e também para administradores de condomínio. A doutora Betânia Gilson nos fala sobre as novas regras da Lei do Trabalho que está impactando na folha de pagamento. Então, a gente vai acompanhar com muita atenção a reportagem do programa No Amo Curitiba. E o nosso assunto agora é lei trabalhista. Vamos falar das novas alterações. A nossa referência nessa área é a doutora advogada Betânia Gilson. Doutora, sobre a reforma trabalhista aprovada em 2017, que já existe, ou melhor, já está em vigor, o que muda em relação à jornada de trabalho? Certo. Em relação à jornada de trabalho, o que muda é que o trabalhador agora ele pode, por exemplo, o horário de intervalo, ele pode acordar com o empregador qual o tempo, por exemplo, 30 minutos ao invés de 1 hora. E aí no final do expediente ele pode sair 30 minutos mais cedo, mas é o mínimo 30 minutos, e isso pode ser acordado com o trabalhador. Outra mudança é que as horas, por exemplo, ininternet, que é aquela que você gasta deslocando do trabalho para a sua casa e da sua casa para o trabalho, antes era considerada hora de trabalho, hora extra. Hoje não é mais. As horas que você gasta trocando de roupa, ou algum culto religioso, ou outras atividades que não diz respeito ao trabalho, não conta mais como hora trabalhada. Falando de férias, será possível o parcelamento dela? Sim, agora é possível parcelar as férias em até 3 vezes, mas existe uma condição. Não pode ser menos de 15 dias uma das parcelas, e as outras não pode ser menos que 5 dias. E menores de 18 não podem parcelar, nem maiores de 50 anos. O que vem a ser demissão consensual? Demissão consensual é quando o empregado entra em acordo com o empregador para que haja demissão. Não é nenhuma demissão por justa causa e nem o empregador está demitindo o empregado, porque aí ele não teria direito a 40% da indenização do FGTS. Com esse acordo, aquele empregado que quer sair da empresa, mas não quer pedir demissão e perder alguns direitos, ele tem direito a uma parcela do FGTS, a manusear 80% do saldo de FGTS também. Então isso é vantajoso, porque muitas vezes o empregado quer pedir demissão, mas para não perder esses direitos, ele chega a pedir para o empregador, me demita. E o empregador, por outro lado, ele não quer fazer isso também, para não ter que pagar a mais por isso. Então agora, e aí o empregado às vezes tem uma conduta não tão adequada, justamente para ser mandado embora, certo? Mas agora com esse acordo fica bom para as duas partes. E a contribuição sindical, ela foi extinta? Não, ela não foi extinta, mas ela passa a ser facultativa. Ela não é obrigatória como era anteriormente. Ainda é possível pedir equiparação salarial, doutor? Sim, é possível pedir equiparação salarial. Se você trabalha na mesma cidade, se você exerce a mesma função, se você trabalha no mesmo local, é possível pedir, sim, equiparação salarial. Doutora, a arbitragem nos conflitos trabalhistas poderá ser usada? Poderá ser usada, e isso é uma coisa muito boa dessa nova lei, porque quando a gente usa a arbitragem, a gente economiza tempo, o processo é mais sigiloso, mas isso deve ser colocado no contrato de trabalho. É muito importante que isso esteja no contrato de trabalho. Acordo coletivo vai prevalecer sobre a convenção coletiva? O acordo coletivo, o entendimento dos tribunais é que, se ele for mais favorável, ele prevalece sobre a convenção coletiva. Porque o direito do trabalho ele é pautado pelo princípio da lei mais benéfica para o empregado, certo? E se for mais vantajoso, prevalece sobre a convenção. Quais os cuidados que o trabalhador deve ter ao ingressar na justiça? Então, com essa nova lei, com a reforma,
Você tem que se cercar de todos os cuidados para que o seu direito esteja bem embasado. Porque agora, em primeiro lugar, para você entrar hoje com um processo trabalhista, a justiça não dá justiça gratuita, mas com simples ajuntada de declaração de pobreza. Você tem que comprovar que você não tem recursos para arcar com as custas judiciais e com o processo. E os honorários sucumbenciais, mesmo os periciais, agora, o que é honorário sucumbencial? Quanto a parte que perde paga para a parte ganhadora. E isso o empregado, se perder, vai ter que pagar. Entendeu? E também entrou a questão da litigância de má-fé. O dano, caso o que se quer não seja verdadeiro, até mesmo para testemunhas. Pela sua visão e a sua experiência profissional na área, quem sai ganhando com essas alterações? É difícil dizer. Em alguns aspectos, o empregado sai ganhando. Por exemplo, a mulher grávida, ela ganhou alguns benefícios. O empregado também, até a possibilidade do juízo arbitral é muito interessante para as duas partes. Nos aspectos, o empregador, né? E o empregado também, a questão da negociação dos horários, da demissão consensual, isso é muito bom, mais para um empregado do que para o empregador. Outro aspecto, como as horas extras de ida e volta para casa, por exemplo, aí já é mais vantajoso para o empregador. Né? Então, assim, acho que as duas partes ganham com isso. Para o nosso telespectador que possa ter ainda algumas dúvidas, o que ele deve fazer? Ele deve procurar um advogado, uma consultoria, para tirar todas as suas dúvidas, ver se o seu direito deve ser postulado na justiça antes de qualquer coisa. Doutora, muito obrigado por sua participação. Obrigada.